E manhã de domingo nós vamos para os nossos minutos devocionais. Hoje nós vamos olhar para um dito lá da primeira carta de Pedro, uma palavra do Senhor a nós que vai nos estabelecer aqui uma referência, falando de Jesus. É muito importante o tempo todo a gente se lembra acerca da importância de olhar para Jesus, porque Jesus ele é o nosso modelo, Jesus ele é o nosso alvo. Nós temos que ser cristãos, quer dizer, a imagem de Cristo, não é uma miniatura de Cristo. É Jesus Cristo ali na Rose, representado na Rose, no Jones, não é? Em cada um de nós devemos representar ser aquilo que é a pessoa de Jesus Cristo na nossa própria vida, na nossa caminhada. E o Evangelho ele fala muito disso. O Evangelho dá referência acerca de quem foi Jesus, da sua obra, do que ele fez, do que ele se desempenhou. Sim, no que diz respeito à redenção, essa é uma obra exclusiva, particular, que só Jesus poderia fazer e fez. Mas o Evangelho também nos apresenta, nos mostra Jesus como uma pessoa, Jesus como Filho de Deus. Como a gente sempre lembra, né? Jesus é o Adão que deu certo. Não precisava ter sido lá na frente, poderia ter sido antes. Olha quanta coisa ia ser diferente se o primeiro Adão, né, ele tivesse feito as coisas certinho. E aqui quando eu falo isso, eu não estou falando, olha só, vejam só como Adão, que errado que ele foi, não é? Culpando o Adão como se ele fosse, né, o único exclusivo, porque muitas vezes, né, eu sempre digo isso, Adão ele desobedeceu e ele não tinha muita noção ali de toda a complexidade do que envolveria a sua desobediência. Mas hoje, nesses nossos dias, nós sabemos tantas vezes o que representa desobedecer a Deus, e adivinha, a gente faz diferente do Adão sempre. Tantas vezes a gente faz tal qual o Adão, a gente vai lá e erra, a gente peca, não é? Então assim, a gente nunca pode olhar para uma pessoa só e dizer, olha, ele foi o único, exclusivo, o culpado, né? O ser humano adora estabelecer culpados. E aí, a partir disso, é o grande problema. Não, porque nós todos temos o desafio da obediência, isso se aplica a nós também. Mas Jesus é o Adão que deu certo. Então assim, nós devemos nessa nova vida em Cristo caminhar segundo o novo Adão, segundo Jesus Cristo. Porque o antigo Adão, o primeiro Adão, ele é aquele de quem nós herdamos essa natureza caída, que nos atrai, que fica nos empurrando para o mal, que quer nos fazer desobedecer. Mas o novo Adão, que nos dá a nova criatura em Cristo, que nos dá o novo nascimento, ele deve ser a nossa referência. O tempo todo a nossa vida vai ser essa tensão entre olhar para um Adão e fazer como ele, o antigo Adão, ou olhar para o novo Adão, que é Jesus Cristo, não é? E por isso que nós devemos viver essa vida no Evangelho, olhando para Jesus, o novo Adão, o tempo todo. E os Evangelhos vão nos dar referências muito claras disso. Só que não apenas os Evangelhos, você vai ter outras passagens da Bíblia, no Novo Testamento, quero dizer, ilustrando, contando, relatando sobre quem foi Jesus, sobre quem é Jesus. E aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, parte do versículo 21 até o 23, a gente vai ver uma parte aqui que diz respeito sobre Jesus, e nós vamos trazer aproveitamento para nós aqui em algo que tem a ver sobre como Jesus é e nós devemos ser também. Diz assim, não é? Aí começando em parte, a metadinha aí do versículo 21, diz assim: olha, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Não é? Ele está falando aí, em outros versículos anteriores já desse assunto, ele está fechando a ideia. Ele diz assim: ele, Cristo, não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha quanta coisa se diz aí a respeito de Jesus, mas eu quero aproveitar aqui o versículo 23 com vocês. A gente olha para o 21, porque a partir dele conta o enredo aí do que diz respeito ao 23. Mas eu quero falar aqui hoje cedo um pouco sobre vingança, sobre a ira que quer descontar, que quer dar a paga pelo que se é feito a nós, não é? Nesses dias agora de novembro nós estamos falando sobre sofrimento,
E a situação de sofrer, a situação de sofrimento, é uma situação que muitas vezes, em decorrência de como a história começou, quer implantar em nós aquele sentimento, aquela vontade de descontar a raiva, descontar a ira, dar o pagamento, dar a troca pelo que aconteceu, não é? Ao invés de termos um coração perdoador, ao invés de termos um coração que imite a Deus, a nossa natureza quer nos fazer olhar para o antigo Adão, o ressentido, o do mal, aquele que tem uma natureza que quer pagar o mal com o mal. E o desejo de insultar, o desejo de revidar, o desejo de descontar, eu disse aqui, de se vingar, ele é muito natural e ele vai nos tentar em muitos dias de vida. Porque nós vamos olhar acerca de algo que fizeram a nós, que trouxeram a nós, e a nossa vontade vai ser de querer retribuir na mesma moeda, na mesma medida. Só que quando a gente vai pagar o mal com o mal, na verdade a gente está estabelecendo uma negociação que não honra, que não glorifica a Deus, porque a gente está entrando no sistema de negócio do antigo Adão. E aí a gente está multiplicando o comércio do mal. Vamos trazer assim nesse exemplo que eu coloquei. Quando a gente vai na mesma moeda pagar o mal com o mal, a gente está amplificando esse comércio da antiga natureza. A gente não está vivendo segundo a nova natureza em Cristo, o homem espiritual, a nova criatura. A gente está voltando aos princípios da nossa natureza. E isso não glorifica a Deus, isso não honra a Deus, isso não produz a vontade de Deus, isso não executa o propósito de Deus, não é? E é nesses termos que esse texto, Pedro falando várias coisas, ele vai estabelecer como Jesus agia. Quando Jesus era insultado, ele não revidava no aspecto, no caráter de defender a si próprio, de defender a própria honra. A gente fala muito sobre essa ideia acerca de defender a honra, não é? Não tem sangue de barata, eu revido mesmo, eu vou lá defender a minha causa, não é? Meus irmãos, a gente que é tão errado em tantos momentos, a gente fica nesse afã de defender a própria honra. Agora vamos pensar o quanto honrado Jesus foi como Filho de Deus, como homem obediente, e Jesus não tinha essa sede de defender a honra o tempo todo. Jesus não ficava no afã de querer defender a sua honra quando ele era insultado, não é? Jesus não estava ali pronto e predisposto a revidar nessas situações, nessas circunstâncias, não é? Olha uma outra coisa, a gente vê injustiças aos montes acontecendo pelo mundo. A gente sofre diversas injustiças. E às vezes a nossa vontade, quando vemos diante da injustiça, é dizer assim: não está certo, eu vou mudar essa história, não é? E aí a gente pensa nisso muitas vezes do pior caminho, da pior perspectiva possível. Porque quando é uma justiça social, algo para além da gente, a gente fica com aquele desconforto, com aquela ideia. Mas e quando é uma injustiça feita em direção a você? Aí a gente vai dizer lá para a gente, lá no íntimo, no âmago do nosso ser: não foi justo, isso não vai ficar assim. Não, eu vou mudar essa história, eu vou lá e vou falar tudo aquilo que eu tenho a falar. Não, a partir de agora o relacionamento vai ser totalmente diferente. Não, a partir de agora também ele vai ver, ela vai ver. Agora a coisa vai ser diferente e a paga vai vir por conta disso que ele fez, né? O celular aqui participando do momento, né? Acendendo aqui alguns momentos. E o que acontece? Isso não executa a vontade de Deus, né? E a gente precisa tomar cuidado, né? Semana passada a gente olhou aqui falando sobre Silas, sobre Paulo. Eu chamo atenção para isso. Até quando houve o terremoto, os grilhões foram rompidos, que tentação para Paulo e Silas pegar e falar assim: olha, é a nossa, Deus preparou tudo, vamos zarpar, não é? Aí talvez dissesse assim: mas o carcereiro vai morrer. O carcereiro era o agressor deles. Eles tinham tudo para falar assim: agora ele vai sofrer a consequência do que ele estava fazendo parte, do qual ele estava tendo envolvimento aqui. Mas não, a atitude deles foi uma atitude igual a de Jesus, que não se vingava. Mas aí olha que interessante, quando sofria, quando via a injustiça, quando percebia a injustiça vindo na direção dele, não fazia ameaças, nem se entregava a esse tipo de coisa, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Mais uma atitude nobre de humildade de Jesus, de entrega de si mesmo a Deus,
de confiança a Deus. Meus irmãos, a gente tem muito nesses dias pessoas que digam assim: eu confio em Deus, mas aí depois chega numa hora crítica, fala assim: não, eu vou resolver com as minhas próprias mãos. Quando a gente quer pegar uma coisa e quer resolver com as nossas próprias mãos, indiretamente a nossa atitude quer dizer assim: não confio na justiça de Deus. Esse Deus é de banana, ele tem sangue de barata e eu não tenho, eu vou lá retribuir, eu vou fazer acontecer, porque aqui não leva para casa não. É isso que a gente está fazendo. Não adianta a gente dizer que a gente confia em Deus, se na hora de se entregar à justiça de Deus, de confiar no juízo de Deus, a gente não corresponder, a gente não for coerente a essa fala da boca. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque na maioria das vezes a gente não é coerente com os nossos discursos. E a gente precisa assim, primeiro converter o nosso coração. Aqui a gente estava orando aqui sobre isso agora cedinho, né? Converter o nosso coração à vontade de Deus, e a partir dessa o tempo todo, né, andar segundo o novo Adão, e a partir dessa mudança contínua de atitude, a nossa fala acompanhar coerentemente. Não adianta ficar falando um discurso forte, cantar as letras mais lindas, e na hora crucial de agir como Jesus, você corre por antigo Adão. Isso não honra a Deus. Isso não é confiança a Deus, isso não é entrega a Deus. E eu digo isso porque nós estamos aqui, domingo. Certamente nessa semana você deve ter passado por situações em que você teve vontade de se vingar. Eu espero que você não tenha se vingado, não é? Espero que você não tenha retribuído mal com mal, revidado ao insulto, feito ameaças verbais, proferidas ou mentais. Porque às vezes a gente não diz, mas a gente fala: ele vai ver, ela vai ver, né? Vai chegar. Na hora certa eu vou pagar aquilo ali, né? Acontece todos os dias, seremos tentados continuamente, e o nosso coração deve ser segundo o exemplo do coração de Jesus Cristo, coração perdoador que confia em Deus de verdade. É dizer assim: olha, minha justiça ela é falha, se for andar segundo a minha justiça, o mundo vai virar um caos. Se for andar segundo a sua justiça, vai virar um problemão, porque vai te botar lá em cima e vai ser deteriorante para as demais pessoas. Mas não, confiando em Deus, nós queremos que Ele é a nossa justiça, e depender disso, e confiar de que assim, olha, ainda quando não foi justo, ainda quando não tenho visto, ainda quando não tenho percebido, ainda quando aparentemente, não é, aspas, ninguém tenha presenciado para me defender, para me advogar, para se juntar a mim numa causa, Deus tudo vê, Deus tudo conhece, e a nossa dependência deve estar e se centrar no Senhor o tempo todo, a cada dia. Então preste atenção nisso, meu irmão, porque amanhã, segunda, nessa semana vai acontecer de novo. As pessoas vão te insultar, você vai ser provocado, você vai ser desafiado nessa matéria. E quando você for desafiado, lembre-se do novo Adão, lembre-se de quem deve ser o seu cabeça, a sua referência agora de atitude. Tenha sim boas frases de confiança, mas viva isso também, e viva na coerência daquilo que você tem buscado viver. E assim a gente vai glorificar a Deus nos momentos de desafio que a gente atravessa também, tá bom? Então que Deus nos abençoe diante desse desafio, diante dessa palavra que o modelo de Jesus estabelece para nós.